Essa cena nunca está nos trailers, até agora. Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Ninguém nunca recorta esse momento para Instagram, mas é a cena mais sincera de todo o cinema de herói. O sujeito que salvou a cidade da noite anterior, sozinho, lavando o próprio uniforme. Something bad was going to happen, and Porque não tem ninguém para fazer isso por ele. E amanhã tem que repetir tudo de novo. Sem aplauso, sem reconhecimento, sem ninguém saber. Hoje eu quero te mostrar porque essa imagem incomoda tanto o homem adulto e porque ela diz mais sobre masculinidade real do que qualquer cena de luta. Carl Jung chamava de arquétipo os padrões universais que se repetem em todas as culturas. O herói, o sábio, o órfão, o guerreiro. Peter Parker é a versão moderna do arquétipo do herói órfão. Aquele que carrega um fardo enorme, sem nunca ter pedido, sem o suporte de uma estrutura, sem clã. E é exatamente isso que muitos homens vivem depois dos 35, 40 anos. Nós vestimos o uniforme todos os dias. Não é de spandex, é terno, é jaleco, é a toga, é o crachá da empresa. Esse uniforme representa um papel social, provedor, protetor, aquele que dá conta. E como todo uniforme de herói, ele é vestido sozinho, no silêncio do quarto, antes do sol nascer, sem ninguém perguntando se você está exausto por dentro. Na terapia de esquemas, isso tem nome. Chama esquema de autossacrifício e padrões inflexíveis. A crença profunda de que você só tem valor se estiver performando competência, mesmo quando está em colapso por dentro. Peter Parker nunca tira esse uniforme de verdade. Ele só troca de roupa. Joseph Campbell descreveu a estrutura que se repete em praticamente toda a narrativa de herói. O chamado à aventura, a travessia do limiar, as provações e a parte que ninguém quer falar, a ferida. Todo herói é ferido. Não é opcional, é estrutural. É a ferida que humaniza o arquétipo. A ferida de Peter Parker não é só a perda do tio Ben, é também afetiva. As relações que ele perde, as mulheres que ele ama e não consegue proteger, a solidão que vem depois disso. E aqui chega o ponto em que quero te provocar. Depois de uma decepção amorosa, existem dois caminhos possíveis para um homem. O primeiro é o isolamento temporário e saudável. Parar, processar a dor, se reorganizar internamente antes de voltar a se vincular. Isso é luto. É necessário e é maduro. O segundo caminho é diferente. É transformar a dor em ideologia. É o que vemos hoje em comunidades como MGTOW, Men Going Their Own Way, onde o homem ferido não processa a perda, ele generaliza. Nunca mais vou confiar. Todas são iguais. Relacionamento é armadilha. Isso não é cura. É um esquema de desconfiança e abuso travado no tempo. A ferida vira identidade permanente e o homem para de crescer ali, fechado numa trincheira ideológica, achando que está protegido, quando na verdade está só evitando voltar a se arriscar. Peter Parker, nos quadrinhos e nos filmes mais recentes, nunca escolhe esse caminho. Ele se afasta, sofre, mas não fecha a porta para o mundo. Essa é a diferença entre ferida que cicatriza e a ferida que se torna bandeira. Tem um momento, principalmente nos arcos mais recentes do personagem, depois de perder a identidade, a casa, as pessoas que amava, em que Peter sai do arco clássico do herói solar e vai buscar refúgio em figuras completamente diferentes. O Justiceiro, The hell, Frank? You just hit me with a van! Quit your whimpering. Suit yourself. Mother. go home! e o Hulk. You're not gonna get away with this.
but he might. I didn't know you could get that big. Isso não é acaso. São duas personas compensatórias muito específicas. O Justiceiro representa a raiva organizada. Um homem que decide que, se não pode mais confiar na justiça, no sistema, no afeto, ele vai virar o próprio sistema. Frio, calculado, sem culpa. Para muitos homens feridos, essa é a fantasia. Se não posso ser bom e ser amado, vou ser temido o suficiente. O Hulk representa o oposto. A fuga pela força bruta, pela raiva descontrolada, pela dissociação de quem ele realmente é. Não importa o que sintam por mim, importa que não consigam me derrubar. Os dois são tentativas de resolver a mesma dor sem precisar sentir a dor. É exatamente isso que muito conteúdo de masculinidade moderna vende hoje na internet. Vire o Justiceiro. Ou vire o Hulk. Endurece. Fica frio. Não sinta nada. Só que isso não é desenvolvimento masculino. É anestesia disfarçada de força. E aqui eu quero trazer um conceito que poucos canais de psicologia trazem para esse tipo de discussão. O grupo operativo de Henrique Pichon Rivière. Pichon Rivière, psiquiatra argentino, descreveu como em todo o grupo, uma equipe de trabalho, uma família, até uma sociedade inteira, as pessoas assumem papéis específicos, muitas vezes sem perceber. E tem algum aqui, eu vou narrar alguns dos principais. O porta-voz, aquele que verbaliza o que o grupo sente, mas não consegue dizer. Nós temos também o bode expiatório, aquele quem o grupo deposita a culpa ou a tensão que não quer assumir coletivamente. O líder organiza a tarefa, mas pode também ser quem evita o conflito real. O sabotador, aquele que resiste à mudança, mesmo inconscientemente, porque a mudança ameaça o equilíbrio conhecido. Agora, pense em certas comunidades digitais de desenvolvimento masculino como um grupo operativo que perdeu o rumo. O influenciador que vende a raiva funciona como porta-voz de uma dor coletiva real. Solidão, rejeição, desorientação masculina, dor genuína que merece acolhimento. O problema é que ele dá a essa dor o papel de bode expiatório errado. A culpa não está em quem sente a dor, nem na ferida que precisa ser cuidada. Está sempre no outro. A mulher, o sistema, o destino. E o grupo que se forma em torno disso, os seguidores, assume coletivamente o papel de sabotador. Resistem a qualquer convite de autocuidado ou ressignificação real, porque isso exigiria encarar a própria dor e não apenas culpar alguém por ela. Peter Parker, dentro da própria narrativa, também ocupa papéis variáveis. Às vezes, é o porta-voz da consciência do grupo de heróis, quem questiona as decisões erradas. Às vezes, é tratado como um bode expiatório, culpado por tragédias que não causou sozinho. A diferença é que ele segue dentro da tarefa do grupo, continua agindo a favor de algo maior e processando sua dor em vez de transformá-la em bandeira, em vez de usar o papel de vítima para justificar o isolamento permanente. A virada de maturidade real não é se tornar o Justiceiro, não é se tornar o Hulk, e também não é simplesmente aguentar calado. Esse também é só outro uniforme, outra armadura emocional disfarçada de força. A virada real é o que a cena do começo aponta, mas vista com outros olhos. Voltar para casa, sozinho, e em vez de só lavar o uniforme em silêncio, finalmente parar e sentir o peso que ele carrega. Você é o protagonista dessa história, não o personagem secundário da própria dor. E todo protagonista, em algum momento da jornada, precisa de um mentor, de um aliado, de alguém que o ajude a atravessar o que está sentindo. Buscar ajuda não é fraqueza do herói,
É o que permite que ele continue a jornada. Se você é o homem que hoje está cansado, sem reconhecimento, talvez ainda processando uma ferida afetiva, o convite não é endurecer, nem fingir que está tudo bem. É abraçar a própria angústia como parte legítima da sua história, buscar apoio quando precisar e, a partir disso, ressignificar essa fase, não como um fim, mas como o início de um capítulo novo, escrito por você mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta qual papel você sente que ocupa nos seus grupos, família, trabalho ou até nas redes. Porta-voz, líder, talvez bode expiatório de algo que nem é seu. E se você está numa fase de recomeço de vida, e é exatamente disso que eu vou falar no meu próximo projeto, te vejo no próximo vídeo. Até mais.